Feche os olhos por um instante e imagine que o tempo parou ao seu redor. Nada se move, nenhum som, nenhuma obrigação, apenas você e aquilo que pulsa dentro do seu peito. Talvez seja um peso antigo, talvez seja uma lembrança que insiste em voltar nos momentos de silêncio, ou talvez seja apenas o cansaço de tentar parecer bem quando por dentro tudo está em suspenso. Talvez você esteja sentindo que algo em sua vida não está fluindo, como se estivesse nadando contra uma corrente invisível. E por mais que se esforce, por mais que tente mudar, por mais que ouça frases de autoajuda, nada realmente muda. São os mesmos padrões, as mesmas dores, os mesmos silêncios que gritam. E tudo isso não significa fraqueza. Significa que existe algo em você pedindo para ser visto. Algo que talvez por anos foi ignorado, reprimido ou desacreditado. Você aprendeu a seguir em frente, a continuar sorrindo, mesmo quando sua alma estava exausta. Mas há um momento em que o corpo pede pausa, em que a alma pede reencontro. Dr. Bruce Lipton, um dos cientistas mais respeitados quando o assunto é a ligação entre emoções e biologia, nos ensina que não são apenas os genes que comandam nossa vida. São nossas crenças, aquilo que sentimos como verdade dentro de nós, mesmo que nunca tenhamos dito em voz alta. E essas crenças, muitas vezes nascidas de dores, traumas ou rejeições, continuam ativando circuitos de estresse dentro do nosso corpo. Mesmo quando achamos que já superamos, essa dor silenciosa que você talvez nem saiba nomear é como uma comporta fechada em um rio. A água quer fluir, a vida quer seguir, mas a comporta permanece travada, e quanto mais tentamos empurrar, forçar, exigir, mais ela se fecha. Porque o que ela precisa não é de força, é de presença. Joe Dispenza nos lembra que nossa mente é capaz de criar realidades inteiras apenas pela repetição de pensamentos. Se eu penso que não sou suficiente, que não sou amado, que tudo é difícil, meu corpo acredita. E o mundo ao meu redor, de forma quase mágica, parece confirmar aquilo que penso. E se você pudesse soltar agora, não esquecer, não fingir que não doeu, mas apenas soltar, como quem permite que uma folha siga seu curso sobre um rio calmo. Como quem diz, eu honro essa dor, mas escolho não mais carregá-la. Mas aqui é onde mora o erro invisível. Muitos acham que perdoar é esquecer, que deixar ir é fazer de conta que não aconteceu, que soltar é abandonar a história. Mas não é isso. Soltar é aceitar com amor, é reconhecer que aquela dor existiu, que foi real, que marcou, mas que agora ela não precisa mais conduzir sua vida. Ela pode ser como uma página já lida, não negada, não arrancada, mas concluída. Talvez você sinta urgência em seguir em frente, em resolver tudo, em ser feliz logo. Mas essa urgência, por vezes, é uma forma de fugir de sentimentos que ainda estão pedindo para ser ouvidos. A alma tem seu tempo. E não adianta querer apressar o que só floresce quando encontra espaço e silêncio. Experimente agora um diálogo de bolso. Respire fundo, coloque a mão sobre o coração e pergunte com carinho: o que essa dor ainda quer me mostrar? Espere a resposta vir. Talvez venha como uma imagem, um arrepio, uma lembrança, ou talvez apenas o silêncio. Mas até o silêncio fala quando a alma escuta. Há um equívoco comum entre buscadores espirituais: a ideia de que é preciso estar sempre em alta vibração, como se emoções mais densas fossem sinais de fracasso espiritual. Mas Bruce Lipton revela que sem liberar o que está guardado, sem dar vazão ao que foi soterrado, não há espaço para o novo. Outro mito que precisamos soltar é o da vibração perfeita. Muitos dizem para você se manter sempre positivo, sempre grato, sempre elevado. Mas Bruce Lipton mostra que isso é impossível sem antes liberar as emoções que estão guardadas.
Como construir uma casa nova sobre entulho? Não há espaço. Vamos fazer um pequeno teste. Feche os olhos, respire lenta e profundamente por 2 minutos. Sinta seu coração. Imagine que ele está sorrindo, que ele pulsa com calma. Isso é coerência cardíaca. É quando corpo, mente e emoção se alinham. A meditação não acontece na mente, acontece no corpo inteiro, quando ele se sente seguro para relaxar. Joe Dispenza também nos ensina algo contraintuitivo. Às vezes, o que muda tudo é o vazio. Não o desejo, não o foco, mas a rendição silenciosa, a quietude sem meta. Como se você apenas respirasse e deixasse o universo agir. É no intervalo entre um pensamento e outro que a luz entra. É no silêncio que as respostas nascem. Por isso, proponho a você um pequeno ritual diário. 5 minutos. Apenas 5. Sente-se em um lugar tranquilo. Respire. Observe. Não pense em nada. Não tente entender. Apenas esteja. Isso é a pausa quântica. Uma prática de silêncio consciente que ativa as mudanças mais profundas dentro do seu corpo. Pense em uma música. O que faz dela bela não são apenas as notas, mas as pausas entre elas. Sem pausas, não há ritmo. Sem silêncio, não há melodia. O mesmo acontece com suas emoções. Elas precisam de espaço, precisam de acolhimento, precisam de um tempo onde não são julgadas nem corrigidas, apenas sentidas. Bruce Lipton também nos mostra que nossas crenças são como softwares antigos, programas que seguimos sem perceber. Mas existe um caminho para reescrevê-los. Primeiro, você identifica a crença que te limita. Depois, cria uma nova frase carregada de emoção. Por fim, incorpora isso em um pequeno ritual. Respiração, movimento, afirmação. Um terapeuta contou que, antes de uma apresentação importante, sempre sentia que não era bom o suficiente. Ativava a crença: não sou digno. Mas, ao usar essa trilha, ele se olhou no espelho, respirou fundo e disse: eu mereço ser ouvido. Repetiu isso enquanto alongava o corpo. No dia da apresentação, não havia medo, havia presença. E presença é o que transforma. Greg Braden explica que há um campo de possibilidades ao nosso redor. E ele responde à soma de 2 coisas: emoção coerente e intenção sem apego. Quando sentimos com verdade e desejamos sem ansiedade, a realidade se alinha. O campo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E como saber se você está conectado a esse campo? Sinais sutis começam a aparecer, uma intuição que se confirma, uma coincidência que parece mágica, um encontro inesperado que traz sentido. Esses são os milagres privados. São pequenas confirmações de que você está no fluxo, de que o universo está escutando. Crie um diário de sincronicidades. Anote 3 sinais por dia. Pequenos, simples. Um pensamento que virou realidade. Uma mensagem que chegou na hora certa. Uma sensação de paz sem motivo e a cada semana releia. Reforce a confiança nesse fluxo invisível, porque quanto mais você reconhece os sinais, mais eles aparecem. Agora, respire comigo, lembre-se. Liberar não é negar sua história, é devolver a energia vital ao seu fluxo. Bruce Lipton diz que, ao desbloquear essas comportas internas, você não apenas se sente melhor, seu corpo muda, sua bioquímica muda, sua realidade muda. Você se torna um campo aberto para o novo. Hoje, convido você a iniciar sua pausa quântica, a entrar no silêncio com coragem, a deixar que o coração conduza. 5 minutos, todos os dias. Esse é o seu compromisso com sua verdade, não para mudar quem você é, mas para lembrar-se de quem você sempre foi, por trás das dores, por trás das máscaras, por trás do medo. Lembre-se, você não está aqui por acaso. A vida não te trouxe até esse vídeo sem um motivo. Talvez seja a hora de soltar e confiar. Somos todos navegantes em ondas emocionais, e quando soltamos, a vela se abre, o vento sopra
e seguimos com leveza, com verdade, com alma. Não porque temos todas as respostas, mas porque escolhemos não fugir mais das perguntas. Quando reprogramamos nossas crenças, nosso organismo vibra diferente. E o campo responde com uma nova realidade, mais viva, mais amorosa, mais sua. Uma realidade que nasce de dentro, que floresce no silêncio, que brota do reencontro com a própria essência. Você pode aprender a dançar com seus fantasmas internos e transformar o peso em energia criadora? Pode sim, mesmo que tenha sido desacreditado, mesmo que tenha esquecido como era sentir leveza. Se essa mensagem tocou algo em você, se você sentiu um calor no peito, uma verdade silenciosa ecoando, então deixe um dunk nos comentários. Isso nos mostra que você está aqui com a alma desperta, que está caminhando conosco nessa jornada de cura. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem você ama. Porque quando uma alma desperta, ela inspira outras a acordar também. E talvez a sua coragem de soltar seja exatamente o que alguém próximo precisa para lembrar que também é possível recomeçar.